Olá! Meu nome é Tássio Reis. Eu sou o Lucas Souza. Eu sou o garoto das figuras, Diego. Safado. Esse é o podcast Geologia Geral e vamos com mais um episódio do Pedradas. Também estamos no YouTube e no Instagram. E se você gosta do projeto, mais uma vez, a gente não cansa de pedir porque é praticamente a nossa profissão, né? Vocês pensam que somos podcasters, mas na verdade somos pedintes. Então, fala com um amigo, compartilha nas redes sociais, isso ajuda demais o projeto como um todo, beleza? Muito, a gente tá aqui mendigando, né, velho? Cada vez mais dedicando o nosso tempo para isso aqui. Já já a gente vai começar a implorar por doações de R$1, R$1,50. Essa semana eu ganhei um hot dog de um dos nossos ouvintes e ficou uma coisa bem legal. E incentivo qualquer um a dar um hot dog pra gente aí. Caramba, é pra isso que eu tô aqui, meu amigo. É pra isso que eu tô aqui. Vai ganhar comida, né? Mas, Lucas, hoje a gente recebe novamente aqui uma estrela da geologia nordestina, uma estrela do Geologia Geral. O nosso co-fundador, né, velho? Cara excelentíssimo que vem aqui acariciar a gente com seus conhecimentos. Bom, vocês agora são os fofos. Eu não tenho mais o que falar agora. Estou extremamente sem graça. Se os ouvintes pudessem me ver, eu estou com a face corada. Diego Fernandes, o nosso mestre do Geologia Geral, está aqui conosco para, mais uma vez, compartilhar os conhecimentos e a sensualidade nesse episódio. Mas, gente, hoje eu tô aqui porque eu tô curioso. Eu tava lá, mais uma vez, zapeando pelo fantástico mundo das internets e eu vi uma reportagem que falava de Martimoto. Aí eu fiquei curioso, cliquei lá na humildade e vi que Marte tem terremotos, ou pelo menos o equivalente ao que aqui na Terra seria chamado de terremotos, né? E aí, pensando nisso, surgiu a ideia desse tema. A primeira pergunta, que pode ir para qualquer um dos dois: se geologia é o estudo da Terra, a gente pode chamar de martologia? Acho Por que é aí. um bom questionamento, bom questionamento. Vou deixar o Lucas falar, porque o Lucas é professor, mas realmente. Não, tá corretíssimo. Toda a nossa linguística aqui é baseada na evolução do grego, que geralmente a gente utiliza o geo como a porção de terra, né, a referência. Então, se a gente vai começar a relacionar os estudos para Marte, nada mais justo do que a gente substituir o geo como Marte, né? Então é martilogia, martimoto. Até que seria mais legal ter o John Jones lá andando de moto do que ser só um terremotinho lá em Marte, mas tudo bem. Cara, a pessoa tem que ser muito nerd pra entender essa piada do John Jones. Rapaz, eu também não sei não. Eu tava esperando alguém vir me explicar agora. Ele tá falando do Caçador de Marte, um personagem obscuro da DC Comics. Realmente. Não, mas agora, fazendo já um momento de propaganda, né? Assisti ontem o Esquadrão Suicida, que utiliza personagens obscuros e é muito bom, viu? Não temos o John Jones, mas recomendo, viu? Não sei se tem nada a ver com o nosso podcast, mas um momento dica cultural do Menino das Figuras. Estamos aqui na dica cultural do Geologia Geral. Fica a dica. Aquele velho parêntese, né, velho, que a gente costuma abrir. Mas, gente, falando sério agora, quando a gente fala de Martimoto, o princípio de um tremor de terra em Marte é o mesmo princípio do tremor de terra aqui no Brasil, aquilo tudo que a gente já discutiu em outros episódios, a questão das placas tectônicas ou queda de blocos de rochas, né, no subterrâneo, ou é um mecanismo de tremor diferente? Em geral, ele vai ser a mesma coisa, e até por isso que não existiam tantos registros anteriores, né? A gente tinha alguns registros de tremores antigos, só que eles eram mais esporádicos. E isso é resultado de coisas que acabamos de descobrir com esse tremor recente, de que a espessura de algumas camadas são maiores lá do que aqui, então a gente tem menos subducções, né, menos colisões de placas do que a gente tem aqui no planeta Terra. Então lá a gente tem menos atividades sísmicas, mas existem. Essa que acabou de acontecer foi muito importante porque hoje a gente tem um carrinho de controle remoto que está andando lá e coletando esses dados para a gente. E isso foi muito legal justamente para
permitia algumas interpretações. E é um sismógrafo com o mesmo formato, com a mesma técnica do que a gente usa aqui mesmo, é rigorosamente igual. A capacidade pode variar, né? Porque ele não é uma estação, né? Ele está acoplado à sonda que a gente enviou para o planeta. Então a gente tem capacidades de detecções diferentes, mas ele funciona como um sismógrafo normal. A grande questão é que aqui na Terra a gente tem várias estações sismográficas. Lá a gente só tem esse carrinho lá captando. Bom, é que fique claro que quando o Lucas fala é a gente realmente do Geologia Geral. Nós já estamos aumentando nossas capacidades, a nossa tecnologia. O Marcos, ele já é assinante da Amazon e como prêmio de assinante da Amazon, ele conseguiu mandar o nosso sismógrafo para lá. Bom, agora fazendo um momento científico, antigamente era interpretado como Marte, planeta tectonicamente morto, onde você não tinha atividade tectônica. Justamente, aí você pode pensar, mas a atividade tectônica começou agora? Não. Essa atividade tectônica ela somente não era detectada. Então, com o envio dessa sonda, acho que se não me engano é a InSight, então você começou a ter com maiores detalhes dessas informações, e aí sim, foi-se detectado um tremor. E aí você pode ter todo um estudo, onde a reportagem mais recente, de julho de 2021, onde já começam a fazer maiores inferências sobre o tamanho dessas camadas. Então você, como o Lucas já explicou, elas são maiores, então são, digamos que, mais pesadas, a sua ductibilidade é uma característica de ser mais dura, então a tectônica não é tão ativa quanto se comparando com o planeta Terra, né? Porque essa parte de tectônica, ela é sempre, principalmente com relação a planetas, ela é sempre feita no comparação, né? Entre Marte, que era interpretado como um planeta morto, tectonicamente, a Terra talvez como um meio termo, e Vênus, que está mais próximo do Sol, então teria uma tectônica mais ativa. Então você teria esses três estágios. Vênus mais ativa, a tectônica, provavelmente não vão mandar uma sonda para lá, para poder conseguir medir. Então a gente poderia interpretar algo como, sei lá, tempos passados, o Arquiano, a Terra o estágio atual e Vênus o estágio onde você teria uma tectônica menos ativa. Quando você falou, Diego, que já tinha atividade antes em Marte, eu fiquei muito mais tranquilo, porque se começasse a atividade na hora que a gente pisou lá, com certeza era marciano no subsolo, né? Não, com certeza. Seria John Jones já fazendo, provavelmente enfrentando algum vilão, Darkseid, chegando lá tentando dominar Marte. Quem sabe? Parece que é aquele surfista havaiano, né, que tá como super-herói. Uma reação a corpo estranho, né, velho? Chegou aqui, peraí, não, vamos começar a se mexer. Por dentro do teu olho é tão bonito de lá. Tem cor de Marte e teletransporte pra galáxia que mora em você. Mas, Diego, quando você fala assim da proximidade dos planetas com o calor, né? Não sei se é com o calor, mas com a emissão de radioatividade que o Sol emite, essas tectônicas são mais ativas justamente por conta do calor emitido pelo Sol, é isso? Derrete mais o núcleo do planeta e isso vai fazer com que tenha uma atividade maior? Então, isso é interpretado como, além disso, de ser uma fonte de calor, outra coisa que é importante a gente está comentando que seria o tamanho dos planetas, essa espessura. Então, por exemplo, um planeta maior demoraria mais a se resfriar e um planeta menor demoraria menos, então se resfriaria mais rápido. Então você tem, além dessa questão da proximidade com o Sol, o calor, que, por exemplo, os planetas mais distantes do Sol são planetas mais gelados. Então você não está longe dessa fonte de calor. Todos vão se resfriar. A Terra está se resfriando, Marte está se resfriando, não sei os outros planetas, já se resfriaram, provavelmente. Aí você teria a Vênus, planeta mais quente, e Mercúrio pequenininho lá está pegando lá, uma bola de fogo. É bem nesse sentido mesmo, né? A gente tem uma questão que, além da alimentação de calor do Sol constante, né? Quanto mais próximo do Sol, mais calor você recebe. A gente tem também o tempo de resfriamento, né? Então, os planetas mais distantes, a gente sabe que o universo ele evoluiu a partir de um resfriamento cada vez maior de massas condensando e tal.
E a grande questão é os planetas mais distantes, tanto é que a gente tem uma zona de planetas rochosos e uma zona de planetas gasosos, que tem tamanhos muito maiores. Então esses já resfriaram muito mais. E aí o que acontece? Na ordem, né, a gente tem lá Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Então seria meio que a sequência que os planetas costumam passar. Então, tipo, a Terra hoje já passou pelo estágio que Mercúrio está, já passou pelo estágio que Vênus está hoje, está no nosso estágio de agora, e a gente já estudou todas essas evidências em relação de que está passando por isso, e a tendência é que atinja o estágio que Marte está, né? Então a gente tem essa sequência daí mostrando mais ou menos o que a Terra já foi e o que a Terra provavelmente vai alcançar. Claro que não vai ser de forma igual, mas a gente tem essa tendência. Entendi. Perfeito. Quando vocês falam dessas questões assim relacionadas a essa evolução, né, natural dos planetas, essa consistência natural dos planetas, a gente sabe que o ser humano interfere bastante nisso, né? Não tanto quanto a gente gostaria, mas interfere muito mesmo, né? Corre o risco da gente intensificando agora esse processo de exploração de outros planetas e, quem sabe, até eventualmente colonizando Marte ou algum outro planeta, corre o risco da gente retardar ou acelerar esse processo evolutivo natural do próprio planeta? Não. O ser humano, ele somente fica nessa camada que a gente entende geologicamente como uma crosta terrestre. E é uma camada que ela é muito fina, então nos continentes ela varia de 40 a 100 quilômetros de espessura. E se você for comparar com a espessura do planeta Terra, ela tem mais de 6 mil quilômetros. Então, o que a gente estaria uma formiguinha na casca do ovo. A interferência do ser humano nesse quesito, em termos de como se você estivesse falando com relação ao aquecimento global, ela não interferiria na tectônica de placas. O ser humano ele não tem força, não tem tecnologia para poder interferir, retardar ou acelerar esse processo de tectônica de placas. Ainda, né? Ainda. Ainda. O Dr. Evil da piroca voadora lá que foi pro espaço agora, nem Ah, sabe o que esse povo pode fazer, né? Já ele inventa alguma arte aí, né? Ou então ele foi buscar o Marciano para poder mudar aqui o herói da DC para poder fazer essa tectônica de placas aí. Exato. A gente tem as camadas, né, da atmosfera. O ser humano, a grande parte do impacto que ele causa é na mais próxima, né, que é a troposfera. A gente lança, tipo, foguetes, estações espaciais, satélites, nas outras mais externas, mas o que, inclusive, está causando uma poluição espacial também, né? A gente já tem uma grande quantidade de lixo espacial, que a gente chama, em relação a essas coisas, mas para impacto em outros planetas, isso não causa grandes coisas, né? Fica ali orbitando o planeta Terra e tal. O nosso impacto maior vai ser a nossa própria destruição mesmo, e até por isso que o pessoal está buscando um lugar para a gente querer fugir. Vem meteoro, né? Pensando nessa questão da martologia mesmo, a gente já tem informação suficiente para determinar, por exemplo, de que é constituído Marte, né? Se o planeta de fato é vermelho por conta de uma alta concentração de minério de ferro ou alguma coisa nessa linha. Se a gente também tem informação a respeito da composição desse núcleo, né, de Marte. O que já se sabe hoje em dia em matéria de ciência sobre o planeta vermelho? Bom, eu acho que mais do que você falou, não teria o que comentar. Marte, ele é conhecido como planeta vermelho justamente pela a sua composição, do que a gente tem noção, ela ser rica em ferro, e aí você tem esse ferro que ele é oxidado, então o que vai propiciar essa cor vermelha ao planeta vermelho. Aí você tem estudos isotópicos que estão em andamento, estudos de rocha, que são amostras que são coletadas, mas a gente ainda não tem tanto conhecimento e informação assim, mais detalhada. Sabe-se que sondas coletam amostras, essas amostras vão ser estudadas geoquimicamente, isotopicamente, mas esses dados eles não são divulgados na mesma velocidade que a gente gostaria. Bom, mas a título de comparação, todo material que tenha material quimicamente, ele é igual. Aqui em Vênus, em Júpiter, nos outros planetas, o mesmo material, a composição química é a mesma.
São o mesmo material, que é estudado através de meteoritos e afins. Perfeito. Tem lava em Marte? Atualmente não, pelo menos não temos evidências, né? A gente tem a situação lá, como a gente já está num estágio mais avançado do que o estágio da Terra, e esses dados que acabamos de descobrir, nós aqui, exclusivamente do Geologia Geral, cedemos para a NASA de brinde, permitiu aí que fosse realizadas interpretações novas em relação a isso, né? Então, enquanto na Terra a gente tem uma camada que é a crosta e uma parte do manto que o que compõe a placa tectônica, a gente chega até 300, 350 quilômetros de espessura. Quando a gente recebeu esses dados de Marte, deu para perceber que ela tem, na verdade, na casa de 600, 700 quilômetros de espessura. Muito maior do que o que a gente tem aqui na Terra, né? Então, para a gente ter uma atividade vulcânica hoje lá, é muito mais difícil, justamente porque as crostas são muito mais espessas. Então, você não consegue que um magma que venha do interior do planeta consiga atingir a superfície. E até por isso também explica a gente ter poucas atividades tectônicas no planeta, porque geralmente a atividade tectônica é resultado de movimento de placa. Então, quando a gente tem placa muito grande, é muito difícil de a gente ter essas movimentações e o choque entre elas, né? A gente não consegue causar tanto impacto de uma em relação à outra quanto a gente tem aqui no planeta Terra. Chegar por dentro do teu olho é tão bonito de lá. Tem cor de Marte e teletransporte pra galáxia que mora em você. Perfeito. Quando a gente para pensar nessa estruturação dos planetas, na importância da gente estudar isso como uma forma de ampliar os nossos conhecimentos sobre o universo mesmo, eu tenho alguma chance, enquanto geólogo em formação aqui pelo curso de podcasts do Geologia Geral, eu tenho alguma chance de pleitear a minha vaga na NASA? Existem geólogos trabalhando na NASA? Tem profissionais formados em geologia, vocês acham que tenham um cargo em alguma instituição, não necessariamente na NASA, mas também na Blue Origin ou, enfim, qualquer uma dessas empresas novas da nova corrida espacial? Não, existem sim geólogos na NASA, não são poucos. A NASA, ela tem lá o departamento dela, que faz a coleta de amostras, e essas amostras elas vão ser estudadas quimicamente, para poder fazer essa comparação. Você tem, por exemplo, basaltos lunares já bem estudados, a Lua já é bem estudada, por causa da sua coleta de amostras há muito mais tempo e muito mais fácil, né? Justamente por causa da sua proximidade. Mas a NASA, sim, tem um departamento de geologia que trabalha com isso, com meteoros. Inclusive, me remete à cabeça agora um episódio onde Lisa Simpson acho que vai num museu e tem uma coisa da NASA, e lá ela fala alguma coisa sobre um geólogo, umas amostras que são coletadas de algum planeta que agora eu não lembro qual foi. Mas ela trabalhou com alguma coisa da NASA. Legal. Eu não pretendo sair do Geologia Geral, não, mas é bom, Marcos, saber que eu tenho opções, né? Com certeza. Cara, esse negócio... A NASA, ela é muito completa, bicho, em relação a cientistas, né? Ela envolve de todas as áreas, desde aspectos sociológicos até aspectos mais específicos, físico-químicos e geológicos e tal. Porque ela precisa, né? Ela precisa de investimento muito alto em pesquisa para ter a capacidade de fazer as pesquisas que ela realiza, né? Então, tipo, vai estudar um outro planeta, você precisa ter geólogo, você precisa ter geoquímico, uma galera que entende geofísica, físico, químico, porque é análise de dado, né? Não se trabalha com imagens, amostras, na grande maioria das vezes. A maioria das vezes você recebe dados e você tem que interpretar esses dados. Então, você precisa ter uma gama de atuação muito alta para ter o brainstorming aí, né, para utilizar uma palavra da modalidade, para a gente realizar estudos em relação a essas situações. Perfeito. Para a gente encerrar, o que exatamente a gente descobriu sobre a composição do núcleo de Marte a partir desses terremotos e por que isso é importante para a ciência como um todo e até para o nosso projeto de ocupação espacial e
quem sabe, de até ocupação de outros sistemas, enfim, outras possibilidades, né? Bom, o que se descobriu é que possui um núcleo maior do que se esperava, que é dos estudos anteriores, e que provavelmente não teremos tantos terremotos lá quando formos morar em Marte. Teremos um planeta mais estável tectonicamente. Não vai ficar quebrando os prédios que a gente construir, né? Não. Foi muito importante esse estudo. É importante a gente dizer como é que é realizada essa interpretação, né, dos dados, porque a base disso é a mesma base que a gente utiliza para estudar o interior do planeta Terra, que é velocidade de ondas sísmicas e propagação. O que é que acontece? Quando você tem um movimento de massas, aqui a gente chama de terremoto, lá a gente chamou de martimoto, e essa colisão gera ondas, né, propagação. Igual aquele seu tio mais idosinho que solta uma bufa lá no jantar da família e mexe a cadeira ao mesmo tempo para disfarçar. E aí a mesa inteira dá aquela tremidinha, né, tal. Então aquilo ali é propagação de onda. E propagação de onda é diferente em cada meio. Então você tem não só uma propagação assim de continuidade daquela onda passando, né, que ela atravessa um meio para o outro, e ao atravessar de um meio para o outro, você sofre uma refração, porque cada meio tem uma capacidade de conduzir aquela onda em velocidades diferentes. Então é isso que permite que você interprete que tem camadas diferentes, que cada meio tem uma capacidade de propagar aquela onda. Então aquilo dali dá essa evidência para a gente. Então, ele também não só refrata, como ele também reflete. Mas isso são outras interpretações. Então, o que acontece? Isso permitiu essa interpretação de que a crosta ela é muito mais espessa lá, de que o núcleo também é mais espesso. Não só permitiu isso, como o núcleo também, além de ser maior do que a gente esperava, ele também tem uma composição um pouco diferente. Aqui na Terra, a gente já sofreu uma diferenciação avançada e o núcleo é só ferro. Mas lá não, lá tem evidências de que tem aí enxofre, oxigênio e até hidrogênio. E isso dá também um reflexo no campo magnético, porque o campo magnético terrestre é muito forte e protege a gente dos raios solares, porque ele é unicamente metálico, né? Núcleo de ferro e níquel. Lá, quando você joga outros desses elementos, você meio que dilui essa capacidade de ter um campo magnético forte. E isso foi outra evidência muito boa, porque se a gente está num planejamento de querer habitar Marte, tem que saber como é que funciona o campo magnético, porque os raios solares são muito danosos para a gente, né? Você aí, como especialista em atividades de raios solares, você sabe qual o grande mal que isso pode causar na sociedade. Ah, de fato, eu como vendedor de sandal, sou... Perfeito, Lucas. Você e Diego, como sempre, enchendo os nossos corações de alegria e de conhecimento, né? Muito obrigado por essa aula maravilhosa. Esse foi mais um episódio do Geologia Geral, né? E hoje aprendemos que se você encheu o saco da geologia, vai assistir Esquadrão Suicida, que parece que é um bom filme. O 2, que fique registrado, né? O primeiro acho que todo mundo já viu há algum tempo e não foi bem votado, não. E eu digo que ele já está em meios alternativos, viu? Disponível em meios alternativos. Eu espero que você esteja falando de cinema, Dr. Diego, porque a gente aqui é contra a pirataria. A gente não incentiva esse tipo de atitude. Não, jamais. Eu sou só a favor da liberação da cultura. Aprendemos também que se o planeta começa a tremer assim que você pisar nele, é melhor sair correndo, né? A gente já assistiu anime o suficiente para saber que isso é problema. E por fim, aprendemos também que você é geólogo? Você quer um freela? Manda um currículo pra NASA. Ela tá precisando, fica mandando e-mail pra gente direto, querendo saber o que a gente acabou de descobrir. Mas é melhor pedir emprego lá do que aqui no Geologia Geral, porque a gente já tem funcionário demais. E a gente vai montar uma filial lá, Martelogia Geral. Quase que não sai. Perfeito. Obrigado a todos e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Um grande abraço. Valeu!